Olá a todos e a todas. É muito prazer, então, que eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre o tema Saúde da Mulher, Exercício Físico na Prevenção e Tratamento da Incontinência Urinária. Então, eu sou professora da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Trabalho e coordeno o Laboratório de Gerontologia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte. E lá nós temos a nossa linha de pesquisa Saúde da Mulher, Atividades Físicas e de Reabilitação. E também coordeno o programa de extensão Grupo de Estudo da Terceira Idade. Então, toda essa formação na área da atividade física, saúde e envelhecimento. E nesse nosso grupo nós temos a colaboração de vários profissionais, entre eles fisioterapeutas, mestrandos, doutorandos e profissionais de educação física de outras áreas. Então, em termos das disfunções da musculatura do assoalho pélvico, as desordens biomecânicas potencialmente causadoras de alterações miccionais, defectórias ou sexuais, elas ocasionam algumas disfunções. Dentre delas, nós temos a incontinência urinária, que é o foco da nossa fala. A função vesical normal, então, quando a bexiga ela armazena a urina, o músculo detrusor ele fica relaxado. O esfíncter urinário ele fica contraído. Então, o músculo periuretrais também contrai, com isso segura-se a urina. Mas quando a bexiga está no ato da urinar, o músculo detrusor ele fica contraído, o esfíncter urinário ele relaxa, com isso dá o vazamento da urina pela uretra. Então, a incontinência urinária há uma disfunção nesse processo. Então, ela é qualquer queixa de perda urinária involuntária. Então, ela é classificada de diferentes formas, sendo que as principais seriam a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. A incontinência urinária de esforço, ela é uma perda involuntária de urina após um esforço. Então, ao tossir, espirro, algum salto, algum esforço esportivo. O que acontece? Há um aumento da pressão do esforço e se o músculo, a musculatura do assoalho pélvico, ela está enfraquecida, há um vazamento dessa urina. Então, sem a contração desse músculo detrusor da bexiga, através de uma alteração anatômico-funcional da uretra, e essa pressão intravesical aumenta a intrauretral, que com isso dá o vazamento de urina, então devido ao esforço. A incontinência urinária de urgência, ela é uma queixa de perda involuntária de urina acompanhada ou precedida imediatamente de uma urgência. Então, assim, é o desejo repentino e dificilmente adiável de urinar. Então, ela se dá pela contração não inibida do músculo detrusor de forma abrupta e involuntária, causando aquele escape de urina. Então, quando a pessoa não consegue chegar ao teu banheiro e dá aquela vontade, assim, e dá já o vazamento, né? Então, a outra incontinência também é mista, onde pega as duas incontinências, o somatório, tanto a de esforço como a de urgência. Em situações de esforços, então, apresenta-se as alterações anatômicas e também essas contrações não inibidas do detrusor. Com isso, nós temos essa incontinência. Há vários fatores associados a essa perda de urina involuntária. O aumento da idade, a paridade, o número de partos que as pessoas tiveram, a menopausa na mulher, essa mudança hormonal, aumento da pressão abdominal, ocasionada muitas vezes pela obesidade. A inatividade física é uma grande causa. E a atividade física também de alto impacto pode ocasionar incontinência, como o envelhecimento das fibras musculares. O fator hereditário também tem histórico familiar de incontinência urinária. Então, são vários os fatores associados a ter essa perda de urina. Em termos de epidemiologia, a prevalência da incontinência urinária em todo o mundo é cerca de 400 milhões de pessoas que apresentam EU e essa aumentará nos próximos anos, e principalmente nas mulheres. Então, entre as mulheres com 20 ou 39 anos de idade, a incidência varia de 7 a 37% com a idade,
e as mulheres acima de 60 anos de 9,39, mostrando que com o aumento da idade há uma propensão maior a ter essa disfunção. Em idosos mais frágeis ou residentes em instituições de longa permanência, como asilos, clínica geriátrica, casa de repouso, esses dados diferem, ainda são bem maiores. A prevalência fica em torno de 40% a 83%. Então, a incontinência urinária, ela é um problema de saúde pública? Sim, pessoal. Ela é invisível muitas vezes às ações e políticas públicas. Ela é negligenciada às vezes em avaliações clínicas. E muitas vezes ela é ocultada pela própria paciente, pela vergonha de dizer que está tendo perda de urina, ou que tem que usar um absorvente, ou já está num período de utilizar fralda. O constrangimento também em algum momento, algum ambiente, porque a perda de urina mesmo no absorvente ou na fralda, o cheiro da urina, então as pessoas ficam constrangidas, com isso elas ficam com essa vergonha, a exclusão social. As pessoas que têm incontinência urinária, muitas vezes, por exemplo, vão se deslocar, vão pegar um ônibus, elas já estão preocupadas aonde elas vão poder, logo após a parada do ônibus, ir em algum lugar para urinar, com medo de ter vazamento e etc. Então, de fato, ela é um problema de saúde pública que a gente deve começar a cada vez mais prestar atenção. Como é que a gente faz o diagnóstico da incontinência urinária? O médico vai fazer. Então, existem várias formas, entre elas o exame urodinâmico, que avalia as pressões vesicais e a complacência vesical, apesar de ele ser de alto custo e ainda invasivo. Temos exame digital, os perineômetros, que avalia, então, a funcionalidade do assoalho pélvico por meio da força de contração dos músculos pélvicos, do tônus do esfíncter do ânus e de eventuais prolapsos genitais. Também nós temos alguns questionários que a gente pode aplicar, também qualquer profissional de saúde na questão do questionário poderia estar aplicando, que nós temos, que é o ICSIC, que ele avalia a frequência, a gravidade das perdas urinárias e também verifica o impacto na qualidade de vida dessas mulheres. Temos o teste do absorvente, que é o PED-TEST, que quantifica a incontinência urinária de esforço, resultando de exercícios provocativos. Então, a gente vai ver o peso desse absorvente e ver quanto que absorveu de líquido. Também temos o diário miccional, que avalia o número de micções, episódios de incontinência, o líquido que a gente ingere e é eliminado em 24 horas. Então, tem vários tipos de diagnóstico para IU. Em termos de tratamento da incontinência urinária, a primeira recomendação, que ela não é invasiva, seria os exercícios para o assoalho pélvico, a mudança no nosso estilo de vida, se tornando mais ativo fisicamente, trabalhando com o fortalecimento da musculatura, o treinamento vesical. Só depois seriam intervenções mais farmacológicas, mas no caso da incontinência urinária de urgência, e também as cirurgias, no caso da incontinência urinária de esforço. Só para trazer aqui alguns dados para vocês, o SUS, entre março de 2013 a março de 2014, realizou mais de 19 milhões de cirurgias para incontinência urinária, demonstrando que se a gente trabalhar dentro dos aspectos preventivos, poderíamos estar investindo e diminuindo essas intervenções cirúrgicas tão invasivas. Em termos de tratamento fisioterapêuticos, então, os fisioterapeutas já são mais consolidados, já têm uma preparação, capacitação nesse trabalho, mais de reabilitação na área da incontinência e da funcionalidade do assoalho pélvico. Então, eles fazem vários tipos de tratamento, por isso demonstrando a importância da equipe multidisciplinar nesse tratamento da disfunção, Então, a eletroestimulação perineal em mulheres que não contraem a musculatura do assoalho pélvico conscientemente, biofeedback perineal, também outra técnica, cones vaginais. Mas um dos tratamentos que não são invasivos e baixo custo, que já é considerado um tratamento conservador, é por meio do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que a gente chama de TMAP.
Ele é um tratamento já considerado de primeira linha para incontinência urinária e já tem uma base teórica forte sustentando seus efeitos benéficos. O treinamento dos músculos do assoalho pélvico, o TEMAP, geralmente realizado por fisioterapeutas, ele tem também, dependendo do protocolo que o fisioterapeuta utiliza, ele tem o início do tratamento, mostrando para a mulher que tem incontinência urinária como contrair, fazer as contrações sustentadas e as contrações rápidas do assoalho pélvico. Depois tem outras 8 sessões que aumentam essas contrações sustentadas e rápidas. Eles também usam a manobra de Kinect, que é uma contração voluntária do pavimento pélvico antes e durante a tosse. E depois, após 16 sessões, também aumenta-se essas contrações sustentadas, as contrações rápidas e continua com essas manobras de Kinect. Então, da fisioterapia. O TEMAP, ele já tem uma efetividade na incontinência urinária feminina. Ele tem um efeito em mulheres acima de 65 anos, como eu já disse para vocês, com o aumento da idade, aumenta uma incidência da incontinência urinária. E alguns estudos apontaram que sessões que iniciavam explanando assuntos sobre a educação em saúde, no manejo da perda urinária, que vários profissionais de saúde deveriam fazer essa educação para a saúde nesse aspecto. E depois, mais exercício em diferentes posições corporais e mais incentivo para realizar esses exercícios domiciliares, já demonstraram uma redução significativa da quantidade da perda urinária em testes de esforços ou de tossir, espirrar e etc. Então, mostrando a efetividade do TEMAP. Agora, em termos de atividade física, incontinência urinária, primeiramente nós temos que entender o que é atividade física. A atividade física ela engloba vários domínios, entre eles todo o gasto energético e movimentos que eu tenho durante o meu trabalho, a minha atividade ocupacional. São atividades, então, realizadas no meu trabalho, se a pessoa ainda estiver envolvida trabalhando. Também tarefas domésticas, todo o gasto energético, que movimento que eu faço para desempenhar minhas atividades domésticas, tanto no ambiente dentro da minha casa, como no pátio da casa, como limpeza, jardinagem, limpeza do pátio. Então, eu já tenho também um gasto energético aí, em termos de movimento. Também outro domínio é o transporte e deslocamento. Quando eu faço a minha caminhada para ir no supermercado e fazer uma compra, ou para ir no meu ambiente de trabalho, andar de bicicleta, pedalando. Então, o deslocamento para eu ir e vir de algum lugar, que gasto energético eu tenho. E agora, principalmente, outro domínio dentro da atividade física seria o exercício físico, as atividades recreativas de lazer, jogos, esportes, academia, esses exercícios físicos planejados e sistemáticos que a gente faz. Então, a atividade física ela engloba todos esses domínios, como vocês podem observar, no trabalho, nas tarefas domésticas, no exercício e no meu deslocamento. Então, a atividade física é um comportamento que nós temos, no nosso dia a dia. O que a gente faz de movimento e gasta energia no nosso dia a dia, que vai desencadear o quê? O que é? A minha aptidão física. A aptidão física, então, é a capacidade de eu poder ter força para levantar uma mesa, levantar da cadeira, levantar um peso, ter uma capacidade aeróbica para eu poder caminhar até o ônibus, me deslocar, flexibilidade para poder me vestir, me pentear, essas atividades minhas da vida diária. Mas a aptidão física, ela está influenciada, ela seria o produto. Então, se eu fizer atividade física e um exercício físico sistemático, tipo ginástica, 3 vezes por semana, eu vou melhorar as minhas aptidões físicas. Então, é o produto, é o resultado dessa minha prática. Claro que vai estar influenciado aí fatores hereditários, ser homem, ser mulher, tem diferença na minha aptidão física, a minha alimentação, se eu tenho alguma doença também interfere, a raça, a idade, com o aumento da idade.
Então, é muito importante a gente ter esse entendimento do exercício físico para a gente saber até que ponto ele impacta nas nossas vidas. Então, o exercício físico é diferente da atividade física, porque ele é uma categoria. Então, ele é uma atividade sistematizada, planejada, como se eu fizesse uma caminhada, uma musculação, ginástica, algum esporte. Ele sempre tem o objetivo, assim, ao melhorar o meu condicionamento físico, a minha estética, diminuir a minha composição corporal, a obesidade, para a minha saúde, para melhorar o meu desempenho esportivo também, a prevenção das doenças e outros. Nesse caso, a prevenção da incontinência urinária. As recomendações atuais em termos de exercício físico, nós devemos trabalhar exercícios que valorizem a atividade aeróbia e exercícios de fortalecimento muscular. Isso para a gente ter um envelhecimento mais saudável e ativo. Em termos de exercício físico, a incontinência urinária, como eu disse para vocês, alguns fatores negativos, mesmo que eu seja praticante de algum esporte, exercícios ou atividades esportivas de alto impacto podem ter algum efeito negativo. Então, exercícios vigorosos podem proporcionar as perdas urinárias e são considerados fatores de risco. Exercícios de alto impacto em mulheres atletas apresentam 2,5 vezes mais chance de apresentarem U em atletas sedentárias. Em pessoas, sedentárias, então comparando atleta com pessoas sedentárias. E há uma prevalência de 37,5% de mulheres com IU praticante de jump. Então a gente vê que apesar do esporte, a gente achar que quem faz o esporte, mas há uma necessidade de trabalhar dentro do esporte, também com essa musculatura do assoalho pélvico para prevenir a incontinência. Exercícios vigorosos de alto impacto, esse fator, ele é potencializado devido à realização de alguns gestos esportivos, como longos saltos, ocorrência de demasiada pressão crônica intraabdominal, em movimentos e intensidades extenuantes, desencadeando assim a deficiência funcional dos músculos do assoalho pélvico, provocado pela ação mecânica nessa região. Então, mostrando que mesmo atletas, que a gente vê que atletas de esporte de alto impacto, de alto rendimento, podem ter incontinência. E ela deve ser prevenida com um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. Mas o exercício físico, em geral, a maioria dos tipos de exercício físico, eles são um fator protetor para a incontinência urinária. Então, exercícios leves e moderados são considerados fatores de proteção para a perda urinária. A maioria dos exercícios físicos não prejudicam, então, essa função do assoalho pélvico e proporcionam inúmeros benefícios para a saúde. E já tem dados de pesquisa que idosos praticantes de exercício físico têm a função perineal melhor do que aqueles que não praticam, demonstrando a importância da prática de exercício físico regularmente, mesmo que seja de intensidade leve a moderada. Então, aqui eu trago alguns resultados de estudos que relacionam o exercício e a incontinência urinária. Por exemplo, a musculação. Então, tem alguns estudos até nossos, que a gente realizou no nosso laboratório, Menezes é uma das pesquisadoras, minha orientanda, que mulheres idosas que apresentaram menor perda de urina na prática de musculação, com protocolo simples, pessoal, fortalecimento de adutores do quadril, flexores e extensores do joelho, flexores e extensores do cotovelo peitoral e grande dorsal, pelo menos em 3 séries de 12 repetições, já mostraram que, independente da intensidade ser vigorosa, 6 repetições, a intensidade não provocou perda de urina. Então, as pessoas podem achar, vou fazer musculação, pode ter impacto ali na realização dos exercícios, na intensidade, mas não ocasiona. Então, mostrando o benefício da musculação que a gente pode estar fazendo em qualquer ambiente da academia. Outro resultado é o treinamento funcional. Então, aqui eu trago esse dado com idoso institucionalizado para mostrar que o resultado diminuir as perdas urinárias antes e após essa intervenção. Olha que intervenção simples.
É um treinamento funcional com caminhada pela sala onde os idosos residiam, treinamento de atividades funcionais da vida diária, exercícios de força, equilíbrio, resistência e flexibilidade apenas 2 vezes na semana, 60 minutinhos cada sessão, durante 6 semanas já mostrou o benefício de não ocasionar perda urinária em idosas que tinham incontinência. O treinamento funcional também em mulheres idosas, nós já temos evidências que reduziu a perda da urina, como treinamento e atividade da vida diária, melhorando a capacidade de andar, transferência, levantando e sentando, equilíbrio, força e resistência muscular. Também em 3 meses já demonstrou benefícios. Aqui eu trago alguns dados de pesquisas. O TEMAP, que é o treinamento do músculo do assoalho pélvico feito pela reabilitação com a fisioterapia e depois associado à ginástica ou musculação. Aqui mostrou-se a efetividade do TEMAP associado à ginástica nessas perdas urinárias em mulheres idosas com incontinência urinária de esforço. Com 13 meses de intervenção, 54% delas reportaram cura das perdas urinárias. Então, mostrando aí os dois tratamentos e treinamentos nessa perda. Aqui eu trago um pouco dos nossos estudos, onde a gente fez um protocolo de musculação associado ao TEMAP, também de outra doutoranda, a Virtuoso, que a ausência de sintomas foi maior quando a gente fez o protocolo, as idosas que tinham incontinência urinária fizeram o TEMAP e depois fizeram a musculação. Em 4 semanas, 58% delas tiveram cura da perda de urinária e no final do tratamento 75%, tá? Já o grupo que só recebeu o TEMAP, 14% em 4 semanas e 35% mais ou menos após o tratamento. E também concluímos que um risco relativo surgiu, uma possibilidade de cura nas 4 semanas da intervenção foi de 4,1 vezes maior para o grupo que fez o TEMAP mais uma musculação, demonstrando que associando o TEMAP depois encaminhando para a musculação com treinamento, vai dar manutenção e vai evitar a perda de urina, com isso mantendo a cura. Aqui também outro estudo associado ao TEMAP, mulheres adultas melhoraram a incontinência urinária ao receberem um protocolo de yoga. Então a yoga também, combinada com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, durante 8 semanas, 2 vezes nas semanas, com orientações e foram encorajadas também a fazer exercício em casa, melhoraram essa perda. Também aqui o TEMAP, então, ele é associado à prática de exercício, mostra-se uma terapia eficaz para as mulheres idosas com incontinência urinária, já que o estímulo da contração desses músculos do assoalho pélvico durante a prática do exercício físico pode contribuir com a melhora dos sintomas. Então, pessoal, outro estudo que nós fizemos era acompanhar essas idosas que tiveram a cura com o TEMAP, mas a musculação depois de 2 anos. Como é que essas idosas estavam? Então, a gente fez um estudo de follow-up de 24 meses para ver os motivos da aderência. Então, a maioria das idosas que se mantiveram, a cura foi 30%. Então, foi muito boa. Esse índice de cura foi expressivo. E elas disseram que se mantiveram na prática de atividade física, exercício, porque elas adquiriram o hábito de fazer o exercício, a musculação, porque elas viram que preveniu a incontinência de não ter mais perdas. Elas fortaleceram essa musculatura do assoalho pélvico e melhoraram a saúde em geral. As que não aderiram, olha os fatores. Ausência de sintomas, acharam que porque não tinham mais perda de urina, não precisava mais da manutenção com exercício físico. Preguiça de fazer, esquecimento de fazer os exercícios. Algumas tiveram doenças e quedas nesse processo e algumas viajaram mudança, demonstrando ainda como a educação para a saúde e o acompanhamento longitudinal é necessário para que elas se mantenham ativas fisicamente e não venham a voltar a ter a perda.
Conclusão, então, algumas conclusões que nós temos, que há necessidade desse trabalho de uma equipe multiprofissional do manejo das perdas urinárias em mulheres. Verificar que há necessidade de um acompanhamento na área da saúde, da atenção do enfermeiro, do médico, quando vai fazer o diagnóstico, tentar conversar com essa mulher para ver se ela não omite de dizer que está tendo alguma perda, trabalhar nessa entrevista com uma certa naturalidade para ver se ela expressa que está tendo essa perda, porque se a gente observar nesse diagnóstico que ela tem, a gente pode prevenir, tratar, e nela não ter que fazer uma cirurgia. Porque também já está provado que a cirurgia para incontinência urinária de esforço, se a mulher não fizer a manutenção de exercício físico, de fortalecimento desse assoalho pélvico, ela volta a ter perda. Então, e também a importância de reduzir o comportamento sedentário. A maioria da população, conforme aumenta a idade, vai ficando mais sedentária. Com isso, aumenta as doenças, as disfunções. E também demonstrar que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Então, as pessoas dizem assim, eu só consigo fazer uma vez por semana. É melhor do que nada. Eu consigo fazer 2 vezes por semana. Pô, é melhor do que só uma. Então, e vai criando o hábito. E esse hábito não é de uma hora para outra, não é de uma semana para outra. Aos poucos, 3 meses eu praticando e eu fazendo, eu vou incorporando, eu vou vendo os benefícios e vai criando-se esse hábito. Uma das recomendações para eu sair do sedentarismo e ter benefícios para a saúde é começar a realizar pelo menos 150 minutos diários de atividades moderadas. Então, eu posso fazer 30 minutinhos dia, uma caminhada, eu posso intercalar 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, ou a 300 minutos por semana de atividade vigorosa, uma corrida, andar de bicicleta rápido ou uma natação mais rápido, que isso já vai te ocasionar benefícios. Depois tu vai aumentando o tempo de prática ou a intensidade da prática. Entre essas atividades, nós devemos enfatizar de fortalecimento dessa musculatura de 2 ou mais dias na semana. E esses exercícios podem ser feitos em casa. Ou senão, eu posso ir para uma academia ou para um ginásio fazer com orientação profissional, do profissional de educação física. Procurar fazer a maior quantidade de interrupção e pausa no tempo sentado. Nós, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós ficamos 4 horas sentados. Nós temos que ter interrupções a cada 1 hora, ficar 5 minutos em pé. Já está demonstrado que o ficar em pé já dá ganhos para a saúde do que pessoas que ficam 4, 6 horas ininterruptamente sentados. Então, tentar sair desse sedentarismo do sentado, ficar um pouco em pé, depois dar uma caminhadinha, já vai contribuir. Sempre realizar atividades físicas adequadas às condições individuais de saúde de cada pessoa. Também a minha capacidade funcional, eu saber minhas limitações. Também o meu histórico de prática. Tem gente que não gosta de fazer musculação e as pessoas querem que ela faça. Mas ela tem que procurar uma atividade que se torne prazerosa, que ela goste. Também se aventurar em outras modalidades, para que venha esse prazer pela prática. E fazer essa manutenção dos resultados do tratamento da IUU a longo prazo. Eu tentar me manter ativo, ter orientação, o agente de saúde orientar para que essas pessoas continuem fazendo atividade física. Incorporar como hábito as orientações que tantas vezes nós da saúde damos e as pessoas só quando vão na consulta ou estão nos ouvindo dizem que vão fazer, enquanto a gente está cobrando dizem que fazem e depois vão largando, ou por preguiça, ou descuido, ou falta de hábito, não prevenir essas disfunções e promover a nossa própria saúde. Muito obrigada, pessoal. Então, agora aqui estão meus contatos, se alguém precisar de algum material e tal, e fico à disposição para as perguntas e vou ver se eu contemplo nas respostas. São José pergunta, no domicílio, qual o melhor local para fazer os exercícios de fortalecimento pélvico? Então no domicílio a gente tem a orientação, as pessoas podem fazer na cama antes de levantar, no dia a dia,
ela na cama, ela pode fazer todos os exercícios que a gente pode estar passando aí, uma orientação de contração dessa musculatura, como a ponte é um exercício, pode também fazer antes de dormir esse exercício, pode ser sentado também no sofá ou na poltrona. E a cada momento, se a pessoa ela vai incorporando e ela aprende a contrair essa musculatura adequada, que isso é importante também. Nós temos que desenvolver, saber, conhecer essa nossa musculatura para saber contrair. Até no pegar um ônibus. Eu posso estar lá esperando, na parada de ônibus, estar trabalhando essa musculatura. Estou na cozinha, lavando uma louça, posso estar contraindo, fazendo as contrações sustentadas e contrações rápidas. Então, existem N exercícios domiciliares para a gente estar fazendo. São José tem mais uma pergunta. Esses exercícios podem ter algum efeito colateral ou prejudicial? Daí você, primeiramente, se tu tem incontinência urinária, e tu tem que procurar o médico, ele vai fazer o diagnóstico e ele também vai recomendar. Se tu tem um prolapso ou alguma outra disfunção relacionada, tu tem que ter uma orientação para fazer. Mas geralmente exercícios leves e moderados têm mais benefícios do que malefícios no caso. São José também pergunta se a incontinência urinária pode ocorrer em adolescentes. Pode, até em crianças, né? Então, assim, mas daí vai depender, essa incontinência tem que ver as causas dela. Mas, por exemplo, se pode ter algum fator hereditário, histórico familiar, alguma outra disfunção. Então, a gente sempre recomenda que, dependendo do diagnóstico do médico, para verificar quais as causas dessa incontinência. E depois o médico vai encaminhar para o fisioterapeuta fazer a reabilitação e depois para a manutenção profissional da educação física. Então, pessoal, nós lá do Laboratório de Gerontologia, nós temos doutorandos e mestrandos da área da fisioterapia. Hoje em dia nós estamos com a fisioterapeuta Franciele, temos também a doutoranda Nayane e outros mestrandos na área. E nós estamos desenvolvendo a pesquisa que é para trabalhar a questão da musculação também, fazer a reabilitação com o TEMAP, fazendo um diagnóstico de consciência corporal dessas mulheres idosas, daí no foco das mulheres idosas, e a partir daí elas fazerem sessões de musculação para a gente observar mais a questão da morfologia. Será que a musculação ela vai alterar, porque falta pesquisa nessa área, da funcionalidade, da morfologia e função desse músculo, que é pouco ainda investigada. E dizer que vocês têm que conversar mais com as mulheres na consulta clínica ou no atendimento, quando vai no domicílio, os agentes de saúde, para conversar. Você tem alguma, quando tosse, coincidência, alguma perda de urina? Você, quando faz algum esforço, tem alguma perda de urina? Porque muitas vezes as mulheres com vergonha, elas não dão, elas vão negligenciando e acham que é normal ter perda de urina. A perda de urina involuntária, ela não é porque eu envelheci eu vou ter. Então, ela é se eu tiver um enfraquecimento dessa musculatura, outras disfunções associadas, e ela pode ser prevenida, pode ser tratada, e nós temos a obrigação, como profissionais da saúde, prestarmos atenção, porque a incidência dessa doença está cada vez maior e está ocasionando muita exclusão social dessas pessoas. Muito sofrimento, problemas até de relacionamentos sexuais com seus pares. Então, é um assunto que às vezes é polêmico, as pessoas têm vergonha, mas que a gente tem que desmistificar e trabalhar com uma naturalidade, porque há como prevenir e há como curar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos.